Fala, e tá voando, tudo beleza? Então, vamos começar nossa aula de dinâmica climática. Então, abram aí o livro no capítulo 4. Lembrando que na última aula a gente viu fatores climáticos terrestres. Latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e corrente de ar. Tá? Caraca, deu uma de repilote agora. E esses fatores climáticos terrestres, eles exercem influência sobre o quê? Os elementos climáticos, umidade do ar, ocorrência de chuvas, temperaturas e ventos, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Juro que não é geografia, tá? É ciência. Bom, a circulação atmosférica, o que é? Ela diz respeito ao que é a dinâmica de circulação dos ventos ou das correntes de ar pelo globo terrestre, tá? Mas por que ocorre essa formação de ventos, essas massas de ar se movimentam? Porque lembra que a gente viu em astronomia que o planeta ele não recebe radiação igual nele inteiro, né? A radiação solar é muito maior aqui no Equador e vai diminuindo conforme vai chegando nos polos. Como essas massas de ar frias e quentes, elas fazem o quê? Acabam se movimentando, né? Por conta dessa diferença de pressão e temperatura, o que a gente chama de convecção, que eu vou explicar. O que é convecção? Né? É um processo de transmissão de calor que acontece em fluidos, líquidos ou gases, por causa da diferença de temperatura. Quer ver um exemplo aqui, esquentando água na panela, que tá a chama, esquentou a água aqui embaixo, essa água quando fica mais quente, ela faz o quê? Ela fica menos densa, então ela tende a ir para cima, tá? Tudo que é menos denso flutua, tá, gente? Vai para cima. E essa água aqui que estava com uma temperatura menor vai para baixo, porque é mais densa. Mais quente, menos denso vai para cima, mais fria, menos denso vai para baixo. Ah, professora, quando a água chegar aqui embaixo, ela não vai esquentar de novo? Sim. E ela vai ficar menos densa e vai se movimentar para cima de novo. E aí vai sempre se formando uma corrente, ó, corrente de água, tá vendo? Sempre a mais quente, que é menos densa, indo para a superfície, e a mais fria, menos densa, indo para baixo. Acontece não somente em líquidos, mas também em gases. E isso permite a gente entender os movimentos das massas de ar. Ups! Então, né? Vamos lá. Começando a entender a formação dos ventos. Aquele ar, né, é aquecido na superfície da Terra, fica menos denso e ele tende a ir para cima. Quando ele vai para cima, ele se forma uma área de baixa pressão embaixo. Então, aquele ar mais quente, menos denso, sobe e deixa uma área de pressão baixa embaixo. E quando chega lá em cima, ele acaba resfriando de novo. E aí o que acontece? Fica menos denso. E aí desce e aí forma uma área de alta pressão, tá? Um outro exemplo a gente pode entender, né, a brisa marinha e a brisa terrestre. Como a terra, a areia, aqui no continente esquenta muito mais rápido que no mar, o que acontece? Essa massa de ar mais quente tende a subir, ó, baixa pressão, e aquela massa de ar que está ali nos oceanos, ela demora mais a esquentar. Então, como ela é menos densa, ela fica aqui, né, mais próximo da superfície, e ela vai aqui em direção ao continente. Então, quando a gente chega na praia, a gente sente aquela brisa do mar maravilhosa, não é? E à noite? Bom, à noite, o que acontece? O mar já esquentou ao longo do dia, aquela massa de ar no oceano já esquentou ao longo do dia. Então, ela tende a ir para a superfície, né, lá para cima. E o que acontece? Aqui onde a gente está, né, no continente, a massa de ar já é mais fria. É só perceber em regiões do litoral como é muito frio, né, à noite. E o que acontece? Como é mais frio, esse ar menos denso se movimenta em direção ao oceano, formando a brisa terrestre. Ai, que saudade do mar, hein? Vamos continuar. Como se formam as nuvens? Lembrando, gente, que nuvem não é a vapor lá em cima, não. A nuvem são gotículas de água. Como são muitas gotículas, a gente não vê uma gotícula, a gente vê várias gotículas lá em suspensão na atmosfera. Aí a gente vê as nuvens. Como se formam as nuvens? Bom, o ar que a gente está respirando aqui, onde a gente está, no quarto de vocês, aqui onde eu estou, ele tem vapor de água, né? Tanto é que existe a gente mede a umidade relativa do ar, né? Então esse vapor, essa água que está na forma de vapor, está aqui na atmosfera. Quando essa massa de ar aquecer, igual a gente viu por causa da radiação solar, tende a ir lá para a superfície e leva esse vapor de água lá para cima, tá? Lá para o alto. O que acontece? Esse vapor de água chegou lá em cima, ele vai resfriar e vai voltar para o líquido. E a gente vai vendo as gotículas de água ali no alto da atmosfera, que são as nuvens, tá? Uma nuvem muito carregada de água, ela acaba o peso dela não suportando, ela precipita, tá bom? Aí forma chuva.
Como podem se formar as nuvens? Dessa forma que eu falei, né, com convecção, a própria radiação solar aquece aquela massa de ar na superfície, ou pode ser pela topografia, ou seja, o ar é forçado a subir por causa de uma montanha, uma cadeia de montanhas, ou quando dois fluxos de ar com direções diferentes de baixa pressão se encontram, né? Ou quando duas massas de ar com características diferentes, como por exemplo, uma massa de ar quente encontra com uma massa de ar frio, tá? Vamos ver agora um pouquinho da circulação geral na atmosfera. Ups. Então, a gente já viu, né, por que essas massas de ar se movimentam, né, por causa das diferenças de temperatura, não é? E a movimentação dessas massas de ar a nível global vai seguir uma dinâmica, tá baseada na formação de 3 células de movimentação. A célula tropical, que é a formadora dos ventos alísios, ocorre aqui, ó, na região do Equador, né? E vai se deslocando em direção aos trópicos, né? Vai girando, deslocando os trópicos. A gente tem a célula de Ferrel, que é a formadora dos ventos que a gente chama de ocidentais, tá? Estão indo na direção dos círculos polares. Ocorrem aqui nessas regiões de latitudes intermediárias, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, tá? Não só daqui para cima, tá, gente? Daqui para baixo também, tá? Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. E a gente tem a célula polar, tá? Formação dos ventos polares, ou seja, regiões de altas latitudes, tá? Porque essas massas de ar que estão chegando, né? Estão vindo, chegaram aqui, sofreram resfriamento e aumento da umidade. Como a temperatura baixou muito e a densidade também, lembra, mais frio, mais denso, o ar desce. Aí forma uma zona de alta pressão na superfície, tá? Por isso que ele vai sendo depois deslocado para as zonas tropicais, tá bom? E a circulação oceânica, lembrando que, assim como as massas de ar circulam, a massa de oceano também, tá? São essenciais para a dinâmica do clima, tá? Equilíbrio das temperaturas, umidade dos locais. Essas correntes oceânicas são imensas porções de água se deslocando como se fossem rios muito largos, tá? Elas formam por causa justamente do deslocamento dos ventos e das massas de ar. A gente tem aqui, ó, a formação das correntes quentes, tá? Próximas à linha do Equador, tá vendo mais para cá, e as correntes frias mais nas regiões polares. E como que a gente pode adivinhar o tempo? Aqui tem a previsão do tempo dessa semana, tá? Que eu gravei, né? A videoaula. E os dados obtidos dentro da previsão do tempo, eles são coletados a partir de várias variáveis, como a temperatura, pressão atmosférica, a umidade, quantidade de chuva, ou seja, precipitação, velocidade dos ventos. E como é que faz? Eles coletam, né, vários laboratórios ao longo do planeta, né, dos países, dos continentes, por estações meteorológicas, balões atmosféricos, satélites, boias oceânicas, radares, enfim. Tudo isso que depois esses dados vão ser analisados por meteorologistas num grande banco de dados, tudo bem? Então é isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!